boa tarde, Open Minders. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live exclusiva para os membros do Open Mind Brasil. Bom, a implementação de programas de compliance vem se destacando como uma valiosa e importante ferramenta para avaliação e alívio de riscos de não conformidade e prevenção a fraudes, além de ajudar no aperfeiçoamento das operações e proteção da reputação das empresas. A implementação desse programa tem como fator principal atender à Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Anticorrupção, que é a Lei número 12.846, em vigor desde janeiro de 2014. As políticas de compliance não são restritas ao combate à corrupção e crimes financeiros. O programa deve assegurar às empresas que elas estejam em conformidade com as demais legislações vigentes, como, por exemplo, a de conhecer seus parceiros e colaboradores, alcançando também valores éticos e comportamentais. Como é avaliado e monitorado um programa de compliance pelas autoridades? Que tipo de problemas são identificados nas empresas? E por que houve uma queda na qualidade desses programas? Para falar sobre esse assunto, o Open Mind Brasil convidou o diretor de promoção da integridade na Controladoria Geral da União e auditor federal de Finanças e Controle, Pedro Rusque Freitas. Pedro, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vindo e o espaço agora é todo seu, fique à vontade. Obrigado, Luciana. Uma boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite feito pela Open Mind Brasil para conversar com vocês hoje, para compartilhar um pouquinho do conhecimento que a CGU adquiriu ao longo desses anos, trabalhando com o fomento à adoção de programas de integridade privada. Tá bom? Então, para mim aqui é uma honra poder passar esse conhecimento e contribuir também para o trabalho de vocês nas respectivas empresas. O fato de estar conversando com um grupo tão importante, tão seleto, para mim também é muito relevante, né? Então, sendo empresas que têm aí um porte um pouco maior em relação à receita, parte do pressuposto que o impacto no mercado e na cadeia produtiva também é grande, né? E isso a CGU busca no âmbito da sua política de fomento à adoção de programas de integridade. Bom, pessoal, a minha ideia aqui, que eu até alinhei com o pessoal do Open Mind ontem, seria discorrer um pouquinho sobre o trabalho da CGU, né? O que a CGU faz, como é que começa, por que começa, o que a gente vai estudar, inclusive, quais são as influências para o nosso trabalho em relação à metodologia, a parâmetros exigidos nas avaliações, por exemplo. Então, eu queria passar isso para vocês. Passar pelos principais projetos, né, onde, de fato, a gente avalia e monitora os programas, né? Então, a gente tem algumas situações específicas em que a avaliação ela é obrigatória, e destacar, ao longo da fala, o que a gente está vendo de problema, né? Então, a Luciana trouxe, na fala introdutória dela, que existem problemas. A gente verifica um aumento de empresas com programas de compliance anticorrupção, programas de integridade, mas a gente também verifica uma queda em qualidade. Ou, na verdade, esses novos programas não são tão bons assim. Tá? Então, isso tem muito a ver com o contexto, eu vou discorrer um pouquinho sobre ele. Ao final, a gente tem um momento de perguntas, né? Então, a minha ideia é falar aqui em torno de 30 a 40 minutos, e depois deixar um momento aí para que vocês possam fazer comentários, enfim, pedir esclarecimentos ou observações. Por favor, fiquem à vontade. Eu sempre acho interessante quando o evento um pouco mais um evento mais participativo, né? Porque eu consigo colher percepções, né? Isso retroalimenta trabalhos feitos pela própria CGU. Só contextualizar um pouquinho o meu background, né? Eu sou formado em Direito, eu já atuei como advogado em escritório, fui servidor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, depois eu ingressei na CGU, onde eu sou auditor, e atualmente estou como diretor de promoção da integridade. Qual que é o meu papel na diretoria, né? O que a diretoria faz, na verdade? A gente tem, dentro da diretoria, duas áreas distintas, uma voltada à integridade privada, que seria o compliance anticorrupção das empresas,
e outra voltada à área pública, né? Então, a gente trabalha já há alguns anos também levando essa temática de integridade para o setor público, tá? Então, a gente tem, por exemplo, desde 2017, 2018, a obrigatoriedade, né, de que ministérios adotem programas de integridade. Então, isso é algo que também entendo como relevante compartilhar com vocês, tá? Então, a administração pública, no caso da CGU, ela não tem só um foco na empresa, a gente foca também no setor público, né? Qual que é a ideia? A ideia é que a gente consiga trabalhar a integridade essencialmente na relação, né, com o setor público e privado e não somente internamente, seja na empresa ou seja em um ministério, tá bom? Então, isso, a minha diretoria, a diretoria na qual eu estou à frente, de fato tem esse papel, tá? Então, isso em relação a mim, em relação à diretoria em si. Claro que a gente pode, em algum outro momento, eu não vou contemplar isso hoje aqui, discorrer um pouco sobre a integridade no âmbito público, né? Como é que ela começa e para onde a gente caminha, tá? O meu foco aqui vai ser só na empresa, obviamente, tá bom? Quando que começa o trabalho? Quando é que a CGU inicia projetos voltados às empresas, né? Esse trabalho é iniciado há mais ou menos 10 anos, tá? Então, a gente tem aí um pouquinho mais, na verdade, acho que 2010, eu ainda não estava na CGU, e o primeiro projeto foi o Proética, né? O cadastro, na época era um cadastro empresa Proética. Eu vou falar sobre o Proética um pouco mais à frente. Ele teve grandes mudanças, grandes alterações ao longo desses 12 anos, né, de todas as edições que a gente teve, mas, de fato, o primeiro projeto que a gente teve foi o Proética. E muito em função de um trabalho que a OCDE havia feito no Brasil, era um review, quer dizer, uma análise em relação às políticas de integridade brasileiras, onde foi constatado que existiam algumas pendências, e para suprir as pendências, e aí no âmbito do setor privado foi adotado o Proética. Claro que outras pendências também voltadas à área pública foram encaradas com outros tipos de trabalho. Então, o Proética é iniciado, tá? Inicialmente, ele focava muito em questões objetivas, diretas, era sim e não, né? Então, é algo muito, muito pontual, de certa forma, muito objetiva a forma de avaliação. E onde a gente foi se inspirar, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante para todos, né? Seja no Proética, ou seja em outros projetos que a gente tem atualmente, para quem estuda essa temática de integridade, essa temática de compliance, enfim, sendo grandes empresas, média e grandes empresas, vai ter um departamento de compliance, vocês vão precisar de uma área de integridade. Onde que a gente foi estudar, né? Qual foi a fonte, né, em relação a qual a gente foi beber esse conhecimento? A gente estudou muito os Estados Unidos, né? Então, como evolui a temática de compliance no contexto em que ela nasce, que é no mercado norte-americano, onde de fato há um mercado de capitais um pouco mais avançado, onde práticas de governança corporativa já existem há algum tempo, né? Então, Estados Unidos e Reino Unido. Então, a gente foi estudar como é que surge, por que surge, qual que seria a estrutura, né, de um programa de compliance. Então, o que eu sempre recomendo em falas que eu tenho, em aulas que eu tenho, até cito alguns textos norte-americanos que, de fato, são importantes para a compreensão do tema. Então, por exemplo, o primeiro que eu gosto de chamar a atenção seria o capítulo 8º do Guia de Elaboração de Sentenças da Justiça Federal norte-americana, tá? Que é o capítulo 8º. O capítulo 8º vai trazer os elementos a serem considerados pelo juiz na elaboração de sentença, quando, no caso, é uma empresa, né, uma pessoa jurídica, tá? Então, é um guia que também existe, ele traz elementos voltados à pessoa natural, à pessoa física. O capítulo 8º foca só em pessoa jurídica. Por que é importante esse capítulo 8º? Porque no capítulo 8º que a gente tem os elementos de um programa de compliance, né, os elementos mais clássicos, né? Esse capítulo 8º existe desde 91, por exemplo. E ele foi adaptado, ele foi complementado em 2004. O que a gente tem, então, em relação ao Brasil, né? Se essa adaptação, a última adaptação ocorreu em 2004, a mais relevante, desculpa, tiveram adaptações posteriores, mas em 2004 insere-se o elemento cultural dentro de um programa de compliance, tá? Então, claro, eu não vou ter tempo para discorrer sobre toda a evolução do tema, mas o compliance ele nasce muito no âmbito de controle, né? Ambiente de controle na empresa, né? Controles internos, controles contábeis,
o foco é muito contábil, né? Então, compliance nasce num contexto de resguardo, né, dos interesses dos investidores em relação à gestão, né? Então, a gente está no contexto de crise de agência, e ele traz muito esse foco em, olha, registro contábil, controles internos, sistemas relacionados a controles internos. Então, essa é a gênese do compliance, muito relacionada ali ao FCPA, não a parte de suborno transnacional, o combate ao suborno transnacional, mas sim o capítulo que traz elementos voltados ao Books and Records, né? Então, o próprio FCPA, que é uma lei norte-americana de combate ao suborno transnacional, ela traz uma parte só voltada à fraude contábil, né? Além do suborno transnacional. E nessa parte relacionada à contabilidade é que ela traz um comando de que a empresa tem que adotar um sistema, né, um ambiente de controles para prevenir irregularidades. Então, aí é a gênese do compliance, né, a clássica. Isso é 77. Em 91 é que a gente começa a ver uma estrutura de um programa de compliance, né? Então, basicamente, pega-se aquele racional da FCPA, de ambiente de controles, e já adiciona-se elementos de gestão, né? Então, além de eu precisar adotar um ambiente de controles específicos, eu tenho que ter a supervisão da alta administração, eu tenho que ter uma pessoa envolvida nessa temática, que tem autoridade para falar sobre isso, eu preciso ter treinamentos e comunicações internas sobre, né, aquela questão específica preventiva, né? Isso é em 91, né, quando a gente tem o elemento de gestão. Em 2004, né, que eu sinalizei que é uma adaptação ao capítulo 8º, entra o elemento cultural, né? E por que eu sempre trago essa questão da cultura? Primeiro porque a gente verifica que ainda existe hoje em dia muito debate, né, em relação a, poxa, eu tenho um programa de conformidade, é pura conformidade? Não, mas o meu programa de ética e conformidade, um programa de integridade. Essencialmente, eu entendo que o debate é válido por âmbito acadêmico. Na prática, a gente não pode mais dissociar o elemento cultural de qualquer tipo de estratégia de prevenção a irregularidades que organizações vão adotar. Por que isso? Porque verificou-se que uma empresa pode ter um robusto ambiente de controles, né? Ela pode ter, de fato, adotado medidas, procedimentos, mas se a cultura da organização direciona a conduta para o lado errado, não importa o ambiente de controles, as coisas erradas vão continuar acontecendo. Um exemplo disso é o caso da Enron e da WorldCom, em 2001. Né? Então, é justamente esse grande escândalo que faz com que as autoridades norte-americanas gerem a adaptação ao capítulo 8º, para inserir o elemento cultural lá dentro. Tá? Isso é 2004. Quando o Brasil, então, começa a trazer os seus projetos, criar, por exemplo, o Proética, ou quando vem a Lei 12.846, né, que é a nossa lei anticorrupção, a gente já vai estudar e beber da fonte já adaptada e já adicionada ao elemento cultural. Né? Então, a gente não pode dissociar a cultura dessa estratégia de prevenção de irregularidades, de programas de compliance, programas de conformidade, programas de integridade. Eu já vi sistemas de integridade, então existem empresas que chamam de sistema, eu já vi ecossistemas de integridade também. O meu comentário é sempre, olha, não se percam tanto pelas palavras. Qual que é o objetivo desse conjunto de medidas? E se esse conjunto de medidas tem o ferramental suficiente para gerar o efeito preventivo, que é o que a gente busca. Tá? Então, cultura hoje está muito enraizada, permeia todo o elemento de conformidade ou de compliance que a gente tem. Então, eu citei o capítulo 8º, é um capítulo muito importante, de fácil leitura, é só jogar no Google, Chapter 8 do Sentencing Guidelines, que vocês vão conseguir ver o que é uma estrutura de um programa de compliance clássico. Tá? Outras normas que são interessantes para quem tiver interesse. O Departamento de Justiça norte-americano, que vai aplicar o FCPA, ele publica de tempos em tempos relatórios, reports, que nada mais são do que o direcionamento da política norte-americana, tá? Em relação à responsabilização de empresas, no caso. E a gente também estudou esses casos. Tá? Então, temos o primeiro relatório, que é o Philip Memo, chama, que é o memorando Philip, que vai justamente direcionar o procurador, no caso o promotor, a verificar se havia um programa de integridade, um programa de compliance, no momento de oferecimento da denúncia. Tá? Então, esse Philip Memo é um documento importante também para o contexto de integridade e como as autoridades encaram a temática. Um outro que é importante, esse é um pouco mais recente, é o Monaco Memo, que saiu ano passado.
né? Então, já entra num contexto de influência que a gente sofre, já numa política sendo aplicada, né? Então, Mônaco Memo traz, por exemplo, algo que é muito relevante para a gente, que de alguma forma, responsabilizar ou atacar ou afastar aquela pessoa física, né, que ocupe um cargo de alta administração, se aquela pessoa se envolveu na irregularidade. E afastar por quê? Pelo efeito à cultura. Tá? Então, a gente foca muito isso nos nossos trabalhos também, eu vou entrar neles daqui a pouco. Ou seja, qual que é o efeito que aquela pessoa física, ocupante de cargo de alta administração, gera na cultura, né? A pessoa que se envolveu na irregularidade. Então, por exemplo, eu vou adiantar um ponto, a gente impõe obrigação de afastamento nos acordos de leniência celebrados, quando a pessoa ainda está lá, como uma medida de proteção à cultura da organização. Tá? Então, isso vem muito de todo o contexto do estudo que a gente fez, então a gente foi buscar, né, essa informação, tanto os precedentes internacionais, como a gente vai estudar também e aprofundar gestão organizacional, né, impacto da cultura organizacional, que também tem uma relação direta com a reputação. A Luciana trouxe aqui o viés reputacional, o que o programa poderia fazer para melhorar a reputação. De fato, melhorando a cultura, trabalhando a cultura, você vai ter um efeito direto na reputação também. Tá? Então, só queria contextualizar um pouquinho, né, seja em relação a mim, ao meu trabalho, e o que a gente estudou para fazer os projetos da CGU. Quais são os principais projetos e iniciativas que a gente tem atualmente, né, antes de entrar na avaliação e no monitoramento propriamente dito, né? Como é que a gente faz o fomento da adoção de programas de integridade? Não, o primeiro pilar que a gente tem seria basicamente a difusão de conhecimento, tá? De conhecimento e de experiência. Como é que a gente faz isso? Através de guias, cartilhas e eventos como esse. Então, fico sempre muito agradecido quando eu recebo o convite, porque é uma oportunidade para passar para vocês, né, dar um direcionamento em relação ao que a gente está fazendo. Tá? Cartilhas que a gente tem. Então, a gente está atualmente trabalhando numa coleção de volumes voltados à integridade em contratações públicas, né? Então, eu vou falar um pouquinho disso mais ao final da minha fala. Agora temos uma nova lei de licitações que, em algumas situações, obriga, né, ao contratante, ao fornecedor privado, a adotar um programa. Então, a gente já lançou o primeiro volume da cartilha, consta no site da CGU, né, volume 1, Integridade em Contratações. Nesse volume 1, a gente traz um panorama histórico, né, da política pública. Como é que ela começou, como é que ela se desenvolveu, o que foi alterado e por quê. Então, tem um viés didático muito forte. Além disso, temos outras cartilhas. Então, a gente tem um trabalho que a gente fez com o SEBRAE para levar a integridade às micro e pequenas empresas. Foram 6 anos de projetos com o SEBRAE. Temos cartilhas, temos infográficos, todos disponíveis, todos gratuitos no site da CG. Tá? Temos também um manual de avaliação, tá? Então esse eu vou entrar agora um pouco mais em detalhe. O manual de avaliação de programas de integridade em processos administrativos de responsabilização. Ficou esse título um pouco extenso, né? O nome do documento. É um documento público, e, basicamente, a gente traz toda a nossa metodologia de avaliação, ela está concretizada nesse manual e nessa planilha. Então, só jogar na internet que vocês vão ter acesso a esse manual. Tá? Então, vou entrar um pouco, daqui a pouco, na forma de avaliação. Temos o Proética, né? O Proética é uma empresa proética, de fato, é um projeto que a gente tem um carinho muito especial, um projeto de sucesso. Como eu comentei, ele foi inaugurado, ele foi lançado em 2010, 2011, a partir de uma parceria, né, com o setor privado, com a sociedade civil, no caso, com o Instituto Etos, e a ideia era justamente levar essa temática para as empresas, né, não viés de conscientização, não viés didático. A empresa aprovada, ela passa a fazer parte de uma lista seleta de empresas que atingem requisitos mínimos, e ela tem um ganho reputacional com a aprovação. Então, na prática, qual que é o ganho direto de ser aprovada no Proética? É um ganho reputacional, um ganho de imagem, né? Além disso, ela ganha um relatório, onde a gente direciona, né, o que tem de falha, como é que ela pode ser suprida. Então, a gente faz recomendações. O que é interessante do Proética? Começou em 2010, 2011, num viés de cadastro, quase que um cadastro positivo. Uma empresa que era aprovada, ela ficava lá e continuava no cadastro nas edições seguintes.
né? A gente só precisava fazer uma outra atualização. Isso foi feito até mais ou menos 2015, 2016. Tá? Em 2015, quando saiu a lei anticorrupção, a lei 2846, a gente teve que fazer uma atualização ao Proética. Colocamos, né, para conversar um pouco melhor com os parâmetros de um programa de integridade, que eu vou mencionar um pouquinho em seguida, e mudamos um pouco a forma de avaliação e o próprio propósito do Proética, que segue até hoje com uma alteração só que foi um pouco mais recente. Então, basicamente, a partir de 2015, 2016, não estamos mais falando de um cadastro, né? Então, a empresa que tem interesse em participar daquela edição, ela vai ser aprovada se conseguir a pontuação mínima naquela edição, ou seja, a edição seguinte ela tem que submeter novamente. Então, tem validade, né? O prêmio, o Proética, ele teria uma validade. Inicialmente foi de 1 ano, depois a gente precisou alterar para 2 anos, né? Então, agora as edições do Proética são bianuais. Por que a gente alterou para 2 anos? São 2 motivos específicos. Primeiro, muitas empresas reclamavam de falta de tempo de implementar a recomendação da edição anterior, né? E a gente verifica isso na edição seguinte. Então, imaginem que a gente avaliou a empresa em 2016, a próxima edição do Proética já seria 2017, foram feitas diversas recomendações, aprimoramentos, e a depender do porte da empresa, da estrutura de governança corporativa, ela não consegue aprovar tudo em menos de 1 ano. Então, isso foi uma reclamação das empresas. Olha, eu preciso de mais tempo para absorver a recomendação e para depois me submeter à nova edição do Proética. Então, a gente levou isso em consideração. O outro ponto foi a questão operacional, né, da própria Controladoria Geral da União. A gente tem a cada edição um aumento exponencial quase no número de empresas interessadas. Tá? Isso gera a necessidade de destacar servidores para fazer o trabalho, e sendo anual a gente não estava conseguindo de fato tocar, né? Então, como de fato agradou, né, tanto as empresas quanto a administração pública, a gente passou para 2 anos e segue assim atualmente. A próxima edição, e eu já adianto aqui para todos, ela vai ser lançada ainda, ela precisa ser lançada até o final do ano, tá? Então a gente está trabalhando aí entre novembro e dezembro para abrir o período de inscrição, a edição 2022, 2023, tá bom, gente? O que eu posso adiantar de uma forma um pouco mais precisa? Normalmente a gente tem de 2 a 3 meses para a empresa se inscrever. A grande novidade deste ano é que a gente está criando um sistema informatizado, né, o SAMP, Sistema de Avaliação e Monitoramento de Programas de Integridade, e esse sistema vai ser usado no âmbito do Proética como uma forma de facilitar a interação com a empresa, resguardar, né, trazer segurança, um pouco mais de segurança para as informações recebidas e documentação recebida. Então, a gente está muito contente com o lançamento desse sistema. Até o momento, as avaliações feitas em todas as edições eram feitas assim, via planilhas de Excel, né? A gente nunca teve um sistema que pudesse ajudar a gente nesse trabalho. Então, isso é uma grande novidade para vocês, vai facilitar muito o trabalho, tá? Seja do lado do avaliador, que é a administração pública, ou seja, a interação a partir da empresa, tá? O que a gente tem, o que a gente observa no âmbito do Proética, e aí um elemento de falha, né, que a gente tenta fomentar, tenta destacar, mas ainda assim a gente verifica que as medidas adotadas estão muito aquém daquilo que a gente almeja. Então, infelizmente, a parte de avaliação de riscos, né, de análise, de mapeamento de riscos para a integridade, os riscos para a corrupção, ainda é um ponto um tanto quanto incipiente na maioria das empresas. Não existe essa cultura de mapeamento dos riscos de corrupção e fraude na relação público-privada. Claro que a grande maioria das empresas consegue identificar riscos operacionais, riscos comerciais, riscos estratégicos, mas a parte de corrupção e fraude ainda é algo um pouco novo, tá? Então, a gente verifica aqui em avaliações que a gente faz que, olha, ainda muitas empresas pecam por não ter, mesmo que seja uma matriz, né, de riscos, um mapa de calor, né, a gente nunca pede uma metodologia muito complexa ou muito robusta, mas sim um trabalho que a empresa tenha parado um pouco para pensar, olha, onde existe a relação com a administração pública e quais seriam os riscos dessa relação com a administração pública. Então, esse é um ponto que, infelizmente, ainda parece muito recorrente nessas empresas que a gente avalia no âmbito do Proética. Não só no Proética, em qualquer avaliação, tá? Então, a carência no processo de levantamento dos riscos,
né, para a corrupção, né, os riscos relacionados à administração pública. Então, isso a gente verifica muito. Um outro ponto que a gente ainda verifica bastante seria a ausência de evidências de aplicação. O que a gente chama de evidência de aplicação? Quando a gente avalia o programa de compliance, suprema integridade, a gente divide em 3 etapas, tá? Quase que etapas de, não é bem maturidade, mas seria de manifestação daquele programa. Tá? Então, a gente tem a primeira etapa, o primeiro nível, o nível da existência. O que é o nível da existência? A existência formal, né? Então, as políticas foram aprovadas seguindo a governança da empresa, seguindo o seu contrato social. Existe um departamento formalizado, né? Eu consigo ver um departamento ou uma pessoa responsável por aquele tema, com atribuições formalizadas sobre aquele tema. Isso também está no nível da existência. Eu tenho um planejamento voltado, por exemplo, a treinamento, comunicação, capacitação, né? Teve alguma estratégia voltada a isso. Tenho, por exemplo, um procedimento de due diligence de terceiros, isso é o nível da existência. A gente basicamente quer ver se existe o documento e se ele foi criado conforme a estrutura da própria empresa, ou seja, se precisa ser assinado por tal diretoria, a gente quer ver se é assinado. Então, esse é o nível da existência. O segundo seria o da aplicação. O que quer dizer o nível da aplicação? A gente já quer saber, nesse segundo nível, se a empresa usa os controles e procedimentos adotados, né? Nas próprias políticas, códigos e procedimentos que ela mesma formalizou. Então, o que a gente quer ver na prática aqui? Eu quero ver um formulário preenchido, descaracterizado, mas um formulário preenchido. Eu quero ver uma ata de reunião em que foi deliberado algo que trate de integridade ou que a temática de integridade seja afetada. Eu quero ver um processo de contratação de terceiro, por exemplo. Então, seria, de fato, o documento gerado a partir da utilização de um controle e um procedimento. Então, este segundo nível, a gente ainda verifica muitos problemas. Tá? Então, infelizmente, muitas empresas avaliadas têm, né, como resultado da nossa avaliação, uma constatação de que o programa só existe no papel, né? São programas meramente formais. Então, a falta de evidência de aplicação é um problema, né? O que nos leva a crer que muitas empresas adotam um programa e não utilizam. Não estou falando que todas, mas algumas sim. Tá? Então, essa falta de aplicação ainda é uma falha um tanto quanto recorrente. Tá? Um outro ponto que sempre aparece também é falta de comprometimento da alta administração. Qual que é o propósito do comprometimento, né? Então, a gente sempre cita, né? Acho que isso é um dos pontos talvez mais falados nessa temática de compliance, integridade. Destaca-se muito o comprometimento da alta administração, a importância do comprometimento da alta administração. Por que é importante? Acho que a gente tem que fazer esse tipo de questionamento. O comprometimento em si e a manifestação desse comprometimento, o comprometimento ele precisa ser visível, ele é um elemento formador de cultura. Tá? Quando a gente fala em comprometimento da alta administração, eu não estou pensando em supervisão da alta administração em relação ao programa. Tá? Não é isso. Supervisão já seria um elemento um pouco mais voltado à parte de governança, em que a alta administração vai receber dados, informações sobre aquele programa. Isso também é avaliado, isso também é importante, não nenhum. Mas a parte do comprometimento existe e é necessária pelo seu viés cultural, né? Então, por isso que eu começo a minha fala trazendo essa questão da cultura, que ela já faz parte dos elementos clássicos de um programa desde 2004. O comprometimento é basicamente o comportamento da alta administração na defesa daquele valor que é a integridade, né? Então, isso a gente ainda não consegue ver em muitas das empresas avaliadas. A gente vê, de fato, o início de implementação de um programa com a participação da alta administração e, muitas vezes, a gente não vê mais a alta administração voltando a atuar naquele programa. Tá? Então, não é suficiente esse pontapé inicial. É necessário a participação reiterada e manifestada como uma forma de criar e manter cultura de integridade. Tá? Então, isso acaba sendo também um ponto que a gente verifica e registra ainda deficiências relacionadas a isso. Um outro ponto que também é avaliado, seja no Proética ou seja no âmbito de outras normas, aqui no caso da lei anticorrupção, seria a transparência, né? Transparência em relação a elementos do programa. A gente não pede transparência de todas as informações, né, de forma irrestrita.
A ideia é que a empresa íntegra ela traz um pouco mais de transparência em relação a elementos de seu programa, porque essa transparência vai gerar um efeito em cadeia, né? Então, fornecedores, terceiros, clientes, consumidores podem ter acesso, né, a algumas informações de integridade no próprio site da empresa, principais políticas de integridade, por exemplo, uma política de relacionamento com o setor público, uma due diligence de terceiros, né, que também é um documento importante no âmbito do programa, o próprio código de ética, o próprio código de conduta. Tá? Então, são medidas que podem ser colocadas em transparência ativa, que não vão expor a empresa, não há, tais documentos não costumam conter informações sigilosas, e ao colocar em transparência a gente teria um efeito em cadeia, a gente viabiliza o benchmark, né? Então outras empresas podem beber daquilo. Então, basicamente, esses seriam alguns pontos relacionados às falhas observadas no âmbito do Proética. Tá? O que a gente olha também no Proética? Como é que está dividida a avaliação, porque aí sim eu tenho uma diferença entre como eu avalio no Proética e como eu avalio no âmbito da 12846, que é a nossa lei anticorrupção. A gente tem 6 áreas no Proética, tá, que a gente avalia. A primeira, que vale 25 pontos, é o comprometimento da autodireção e o compromisso com a ética. Então, vejam que logo de cara a gente já sinaliza a importância desse comprometimento e do compromisso. Né? Se eu trago aqui o compromisso com a ética, eu estou falando de cultura. Tá? Isso eu estou falando necessariamente em cultura ética, cultura de integridade nos negócios. Então, essa é a primeira área. Nessa primeira área, a gente vai avaliar, olha, como é que a alta administração está envolvida, quando, por quê, como. Existem estruturas que trabalham a cultura da empresa. Então, são perguntas que a gente faz nesse primeiro bloco, né, nessa primeira área de avaliação. E, pessoal, tudo que eu estou trazendo aqui está em detalhes no site da CGU, então quem tiver interesse depois pode entrar lá e olhar as perguntas, né, específicas feitas em cada área. A segunda área que a gente olha é políticas e procedimentos. Então, seria essa parte um pouco mais documental da empresa, né, formal, aonde que está formalizado a postura da empresa em relação à administração pública. Aí seria a política de relacionamento com o setor público, por exemplo. Algo que tem sido um pouco mais, cada vez mais usual, seria uma política voltada à representação de interesses, que seria basicamente o lobby. Né? Então, essa segunda área, políticas e procedimento, a gente vai olhar as políticas da empresa, quais políticas existem e como é que elas são aplicadas. A terceira seria comunicação e treinamento. Ela vale 15 pontos, vale um pouco menos, mas é um elemento essencial para a formação de cultura e conscientização de funcionários e terceiros. Nada adianta eu adotar uma política, um código, uma prática, se eu não faço a difusão interna. Tá? Então, entra muito no contexto de o que é uma cultura, quais são os atributos de uma cultura organizacional. Então, qualquer texto que vá tratar de cultura organizacional vai trazer o elemento de que a cultura, ela permeia diversos níveis da organização. Então, ela precisa ser compartilhada. A gente sempre vai ver subculturas numa empresa ou numa organização pública. Então, quanto maior a organização em si, maior o número de subculturas. Né? Então, obviamente que uma área de contabilidade pensa de uma outra forma do que uma área jurídica, do que uma área de inovação. Tá? Mas a cultura de integridade que a gente fomenta, ela precisa permear diferentes níveis, ou seja, a alta administração tem que estar alinhada, a média gerência tem que estar alinhada, né? O pessoal que está lá na ponta, talvez fazendo venda, buscando cliente, tem que estar alinhado também. Eu só consigo permear esse conhecimento e compartilhar o conhecimento através de comunicação, treinamento, conscientização e sensibilização. Então, isso é um bloco específico de avaliação no PROESH. Tá? O quarto bloco, a gente tem canais de denúncia e remediação. Então, todos aqui já sabem que um dos pilares de um programa de compliance é a remediação. Tá? Como é que eu garanto que uma vez ocorrendo uma irregularidade, eu vou conseguir remediar tempestivamente, ou seja, sanar problemas gerados por aquela irregularidade. Tá? Então, a gente vai fazer essa pergunta no âmbito do Proética. Um canal de denúncia facilita a adoção de uma medida de remediação. Né? Isso é obviamente. A gente olha também o funcionamento do canal de denúncia. Tá? Então, a gente faz testes no canal de denúncia para ver se eles existem, eles funcionam do outro lado. Tá? Então, isso é um bloco que a gente avalia no Proética. O quinto seria análise de risco e monitoramento. Então, até já trouxe aqui como um problema a precariedade da análise de risco. Tá? Há, sim, uma cultura de levantamento de riscos nas empresas, mas ainda com foco em riscos operacionais, comerciais e estratégicos.
a gente ainda busca uma conscientização um pouco maior em relação aos riscos na relação com a administração pública, né, que seria o foco principal aqui do Proética e da Lei 12.846. E o último bloco que a gente tem, que seria o sexto bloco, é transparência e responsabilidade social, né, que vale 5 pontos, é o que tem a menor pontuação. Ao todo, né, a empresa precisa atingir 70 pontos, né, de 0 a 100, ela tem que atingir 70 pontos para ser aprovada, ela precisa atingir um mínimo em cada dessas 6 áreas também. Tá? Então, ela não pode zerar a área se ela não consegue ser aprovada no Proética. Tá? Então, isso em linhas gerais do Proética. A última edição que a gente teve, a gente conseguiu aprovar 67 empresas, é o triplo da edição anterior. Tá? E, de fato, bons programas foram avaliados. A gente ficou muito feliz com esse aumento agressivo em relação à edição anterior, e a gente atribui alguns fatores. Por exemplo, né, que a gente tem aí uma movimentação muito grande em normas de licitação que pedem programas de integridade. Então, muitos estados começam a pedir, agora a gente tem uma lei nacional que vai pedir também, tá bom? Então, isso seria basicamente em relação ao Proética. Onde a gente avalia também, onde a CGU avalia programas de integridade? A gente avalia no âmbito da lei anticorrupção, tá? Da lei 12.846. Por que a gente avalia nesse contexto? Porque o programa de integridade, dependendo da qualidade do programa, pode gerar um benefício na redução, né? Gera um percentual redutor na multa a ser aplicada. Então, atualmente, qual que é o benefício máximo? Então, de 1 a 4% do faturamento bruto daquela empresa pode ser reduzido, né, dedutivo, subtraído, da multa que seria aplicada. Então, é um benefício direto, é um benefício palpável, objetivo, e a depender do faturamento pode ser um benefício bem pesado nesse cálculo da multa. Então, primeiramente, a gente avalia para isso. Tá? A gente vai avaliar no contexto de processos de responsabilização e a gente vai avaliar no contexto de negociações de acordo de leniência. Um acordo de leniência nada mais é do que um processo de responsabilização mitigado. Tá? E a avaliação é feita nas duas situações. Tá? No contexto de um acordo de leniência, além de avaliar para gerar o percentual redutor para a empresa, a gente avalia para definir as cláusulas de integridade do acordo. Né? É obrigatório, no âmbito do acordo, a empresa adotar um programa de integridade, é um pilar do acordo de leniência, e a avaliação vai sinalizar onde estão as falhas no programa. Tá? Então, basicamente, o que a gente faz quando a gente avalia no acordo além de calcular o percentual, é definir quais obrigações serão impostas àquela empresa. O que ela tem que fazer para melhorar o seu ambiente de controles, a sua cultura organizacional ou a sua estrutura de governança corporativa. A gente entra nesse elemento também. Tá? Essas obrigações, né, as falhas identificadas se transformam em obrigações. A gente, basicamente, identificou-se aqui uma ausência, uma precariedade, um problema, né, provavelmente disso, a gente transforma isso numa obrigação que vai entrar num dos anexos do acordo. Tá? Isso depois vai ser monitorado pela própria CGU. Como é que a gente avalia no âmbito da irregularidade? Então, vejam que no Proética não tem irregularidade. Né? Eu vou olhar basicamente o que a empresa tem em relação ao seu programa, né? E se o programa de integridade conversa com o perfil da empresa. Né? Então, tem um primeiro questionário que a empresa tem que responder, que é do perfil. Né? O que ela faz, onde ela atua, qual que é a estrutura organizacional em relação ao número de departamentos, como é que é a estrutura hierárquica, se ela atua em outros países, eu quero saber quais são os países. Então, preciso, de alguma forma, entender qual que é o perfil de risco, né? Quais são as especificidades da empresa, para depois avaliar o programa propriamente dito. Né? No âmbito da 12846, eu ainda vou avaliar qual que é o perfil da empresa, qual a especificidade da empresa, mas eu também vou avaliar o que aconteceu. Né? Qual foi a irregularidade? Né? Quem pagou a propina, se for propina no caso? Quem estava envolvido no pagamento da propina? Alta administração, média gerência, não é? Algum terceiro? Eu preciso saber o que aconteceu e por que aquilo aconteceu. Então, a gente fala muito da análise da causa raiz. Né? Por que a irregularidade aflorou naquela organização? Então, primeiro eu preciso entender esse contexto da irregularidade, preciso entender o perfil da organização, para depois começar a avaliar o programa de integridade. Porque um elemento adicional que não é verificado no Proética são as medidas de remediação. Tá? Então, em qualquer avaliação no âmbito da Lei 12.846, eu quero saber o que a empresa fez, uma vez que ela tem identificado a irregularidade. Isso faz parte da avaliação e compõe, inclusive, o cálculo do percentual e das obrigações que a gente cria posteriormente. Tá? Então, eu adianto aqui que acaba sendo indicativo de
problemas futuros, caso o acordo seja celebrado, quando a empresa chega para negociar e não adotou nenhuma medida de remediação. Tá? Então, a gente teve situações, sim, que a empresa chega e, olha, de fato, eu sei que eu fiz algo errado, eu tenho mapeado aqui algumas pessoas que se envolveram, mas eu não adotei nenhuma medida. Isso é para a gente um indicativo de que alguns problemas surgirão no monitoramento. Tá? Então, há necessidade de uma certa proatividade. Olha, contratos com terceiros, né, contaminados. Por que são contaminados? Vamos supor que um terceiro pague a propina, um contratado pague a propina. Né? O que seria o correto? Rescindir o contrato, né? Isso está muito enraizado como uma medida de remediação. Vou rescindir o contrato com aquele terceiro, né, que cometeu a irregularidade. Vou afastar aquele executivo que participou da irregularidade. Tá? E aqui a gente não cobra, o que a gente pede, inclusive, é que seja afastado de uma posição de comando. A gente não pede a demissão. Por que tem que ser afastado de uma posição de comando? A ideia é que aquela pessoa, os comportamentos daquela pessoa não influenciem a cultura daquela organização. Né? Pela posição de liderança, a ideia seria afastar. Então, a gente olha o que aconteceu, o que a empresa fez ou deixou de fazer, para depois entrar no programa propriamente dito. Como é que está dividido? A gente tem 6 áreas na avaliação? Não. A gente dividiu em três grandes áreas. Primeiro, a cultura organizacional de integridade. Então, a gente vai basicamente verificar se há uma cultura ou se existem os elementos transformadores de cultura. Então, a gente vai olhar também se tem uma área responsável, tem uma estrutura responsável para movimentar aquela cultura e o programa. Tá? Então, esse é o primeiro bloco. O segundo seria políticas e procedimentos de integridade, tá? Que a gente vai olhar a questão normativa, quais são as políticas, quais são os códigos e se estão sendo utilizados corretamente. E o terceiro seria a reação da pessoa jurídica em relação ao ato lesivo, que esse é justamente o ponto da remediação que a gente quer ver. Né? O que ela fez? O que ela deixou de fazer? E por quê? Né? Muitas vezes o porquê ter deixado de fazer é um indicativo de alguma coisa. Tá? Então, essa metodologia é pública, está disponível no site, a gente utiliza em todos os casos, seja em par ou seja em negociação de acordo. No caso, para negociar o acordo, a empresa que tem que demonstrar esse interesse, ela tem que cumprir certos requisitos, ela vai ter benefícios, né, em decorrência disso, então a multa pode ser reduzida até 2/3, por exemplo, mas entra sim essa obrigação de adotar procedimentos preventivos, né, para que a irregularidade não volte a acontecer, por isso que é o pilar de integridade no acordo. Tá? Os problemas que eu mencionei no Proética, né, no resultado das avaliações do Proética, também se repetem em acordo. A gente verifica até que no âmbito do monitoramento, o monitoramento também é feito pelo meu departamento. Um outro problema que surge é o perfil do compliance officer. Tá? Então, a pessoa responsável pelo programa de compliance, pelo programa de integridade. O perfil, o background, a postura é fundamental para o programa dar certo, tá? Para a cultura mudar e para que a gente tenha sucesso no próprio monitoramento. Então, quando que a gente tem problema? Em alguns casos, quando o compliance officer era o antigo jurídico da empresa, eu sou formado em direito, nada contra advogados, mas quando era o antigo jurídico e esse jurídico focava somente em contencioso. Tá? Então, tem uma mentalidade voltada para o litígio. Não é uma mentalidade boa para compliance, para integridade. Né? Então, a gente defende muito que a integridade ela precisa trazer, inclusive, uma cultura de abertura. Né? As pessoas precisam sentir a vontade em levar problemas, dúvidas, questões, sugestões. Imagine alguém levando problemas, dúvidas, sugestões, questões para alguém que tem um perfil de litígio, que foi treinado para ver problemas em tudo. Tá? Então, o perfil do compliance officer é muito importante. Precisa ser um perfil multidisciplinar. É importante ter conhecimento jurídico, sem dúvida nenhuma, mas é tão importante quanto ter conhecimento de gestão empresarial, governança corporativa, psicologia. Né? Então, cada vez mais a gente começa a ver profissionais dessa área se capacitando em questões comportamentais, teoria comportamental, ciência comportamental. Marketing, talvez, pode ser uma habilidade importante. Né? Didática, né? Como é que você passa o conhecimento interno. Então, quando a gente avalia uma política, por exemplo, na verdade, um código de conduta, um código de ética, a gente quer ver a linguagem. Como é que ele foi escrito? É aquele juridiquês ou é uma linguagem de fácil compreensão? Tá? Então, isso algumas vezes ocorre, por quê? Porque a pessoa que está naquela posição tem um viés jurídico da temática e a gente não está no campo jurídico. Tá? A integridade
o Programa Integridade é uma estratégia de prevenção de irregularidades, pautando o comportamento humano, né? Eu entendo que está muito mais no âmbito da psicologia e da gestão empresarial de pessoas do que no âmbito jurídico. Então, esse problema também aparece nos monitoramentos. Antes de agora abrir para perguntas, que eu acabei me alongando, eu acabo me empolgando e falo demais, só uma pequena novidade, um outro processo agora que está sendo iniciado, uma atividade de avaliação que vai ser desempenhada pela CGU, seria aquela no âmbito da nova lei de contratações. Então, temos a lei 14.133, nova lei de licitações, aplicação nacional. E a nova lei pede, em algumas situações, um programa de integridade pelo fornecedor. Tá? Contratações de grande vulto, ou seja, aquelas que têm um valor acima de 200 milhões. O fornecedor é obrigado a apresentar um programa de integridade 6 meses após a contratação. Tá? Então, o programa de integridade não é um requisito para participar da licitação, mas ele entra como uma obrigação do contrato administrativo. Tá? A CGU vai avaliar esses programas. Tá? Não são tantos os casos de contratações de grande vulto, em termos de número de empresas que participam, né? E a grande novidade é que a CGU vai atuar nesse trabalho de avaliação, tá? Trazendo toda a expertise, todo o know-how, todo o conhecimento que a gente adquiriu ao longo desses 10 anos avaliando. Pedro, como é que é a metodologia no caso da avaliação em contratações? Bom, a gente vai trazer muito do que existe no próprio Proética e muito do que já é aplicado na Lei 12.846. Não vamos inventar grandes coisas, tá? Então, basicamente, a metodologia já existe. Os parâmetros de avaliação, que seriam os parâmetros de avaliação, comprometimento da administração, políticas e procedimentos, treinamento de comunicação interna, canal de denúncia, due diligence, também vão ser os mesmos. Por quê? Porque os parâmetros existentes hoje na norma brasileira seguem as boas práticas internacionais. Então, a gente vai trazer isso também para o contexto da licitação. E a gente vai prever sanção em caso de descumprimento. Tá? Isso não é um comando, não é a CGU que quer, é um comando do legislador, né? Ou seja, se a empresa ganha licitação, deu 6 meses, não apresentou um programa, vai ter alguma espécie de sanção. A gente está estudando aí qual que seria uma sanção suficientemente dissuasiva da prática para que consiga prevenir o mesmo tipo de comportamento. Tá bom? Então, essa é uma novidade, a gente está trabalhando nisso, a gente precisa, de fato, publicar isso, é um decreto, né, que a gente está construindo até o final do ano, mas, como eu já comentei, não teremos surpresas, né, em relação ao que é cobrado e como é avaliado. Tá? Então, isso a gente segue boas práticas, segue aí o que é clássico, né, em relação à integridade, em relação à compliance. Gente, Luciana, passo a palavra para você, eu acabei estendendo demais até, eu queria ter terminado um pouco antes até para deixar para perguntas. Eu não sei, já tem alguma pergunta, alguma observação? Maravilha, Pedro. Obrigada aí pelos esclarecimentos, foi muito completo. E quem tiver alguma pergunta, fique à vontade, pode levantar a mão ou escrever lá no chat. Então, enquanto a gente aguarda aqui as pessoas que querem participar, eu vou fazer uma pergunta, Pedro, com relação à comunicação às autoridades competentes em relação a alguma ocorrência de ato lesivo, né? Esse fornecimento de informações, esclarecimento de dúvidas, né, por parte das empresas, pode beneficiar de alguma maneira num eventual processo administrativo de responsabilização? Luciana, com certeza. A autodenúncia, né? A gente chama isso de autodenúncia, ela vai gerar um benefício, ela gera um benefício tanto no âmbito do processo de responsabilização, quanto numa negociação de acordo, tá? O benefício vai ser um pouco mais palpável na negociação, né? Imaginem situações em que a administração pública não tem a informação. Quer dizer, se a empresa não vier conversar com a administração pública, talvez demore anos para que a administração pública consiga responsabilizar. Então, esse é o contexto em que, de fato, ela vai ter o maior benefício, né? A empresa, imbuída da vontade de sanar essa irregularidade, ao manifestar o interesse em, olha, eu quero auxiliar as autoridades públicas na solução desse caso, passando informação útil, a autodenúncia vai gerar um benefício, sim, no âmbito da negociação. Tá? Exatamente qual benefício eu não consigo te passar, porque depende muito do caso. Mas a autodenúncia é algo, de fato, muito bem visto e ainda pouco explorado, né? Por questões jurídicas, obviamente, a gente entende, mas gera uma reação muito positiva por parte da administração pública.
Temos mais uma pergunta aqui, Cristiano, fique à vontade. Pedro, obrigado aí pelo conteúdo, né, compartilhado aí na nossa live. Uma pergunta que é diretamente ligada aos Open Minds, nós temos aí vários Open Minds expatriados, né? E como que é feito o controle da CGU dessas empresas brasileiras, mas que têm atuação fora do âmbito nacional? Excelente pergunta, Cristiano. Bom, o nosso foco é Brasil, tá? Então, sendo muito direto em multinacionais ou grandes grupos econômicos, quando a gente vai estudar e definir se vai ser monitorado ou não, o que a gente olha? A gente olha o impacto aqui, tá? Então, a empresa multinacional ou grupo econômico tem representação, tem uma operacional subsidiária aqui, ok. É subsidiária, participa de licitação, qual que é a relação dela com a administração pública? Então, a gente leva isso em consideração. Qual que é o porte da empresa? A gente olha a cadeia produtiva. Eu tenho muitos fornecedores, né? Então, o nosso foco ele é mais Brasil, tá? Justamente porque é aqui que a gente está precisando, né, que todo o setor se leve conjuntamente. A gente ainda olha a holding, alguma parent company em outro país, a gente define obrigações também, mas o grosso do trabalho é relacionado ao Brasil. Então, o que a gente tem, isso acaba sendo uma falha, foi uma boa sua pergunta por causa disso, um pouco cada vez menor, tá? Mas no começo a gente tinha grandes empresas multinacionais, com subsidiários no Brasil, que chegavam no contexto de avaliação e falavam, olha, meu programa é perfeito, ele está adaptado às leis norte-americanas de combate ao suborno. Eu falei, ótimo, a gente vai avaliar. A gente observava, por exemplo, que toda a documentação estava em inglês, toda, sem exceção. Que não havia, por exemplo, qualquer tipo de menção à administração pública nacional ou às normas nacionais. Tá? Então, isso a gente também vê como um problema. O que a gente começou a fazer foi impor uma forma de tropicalizar aquele programa para a necessidade brasileira, né? Então, seja por tradução, ou seja por adoção de uma política específica, ou seja por uma menção direta aos atos lesivos da Lei 12.846, tá? Então, isso aconteceu. Mas, mais uma vez, respondendo a sua pergunta, o nosso foco é Brasil, tá? Impacto no Brasil, na sociedade brasileira, nas empresas brasileiras. Isso não quer dizer que a gente não impõe obrigações lá fora. Na maioria das vezes, a obrigação imposta lá fora, ela é feita para garantir que a empresa brasileira tenha o mínimo de autonomia em relação à temática, tá? Mas seria basicamente isso. Perfeito. Obrigado, Pedro. Pedro, a empresa ela pode fazer uma investigação independente? Tudo certo? Com certeza, Luciana. Assim, a investigação ela é necessária num contexto de uma irregularidade, né? Identificado que teve um problema, pode ser uma investigação interna, conduzida pelo próprio jurídico, pode ser uma investigação externa, ela contrata um escritório. Essas informações são muito importantes, não só para a administração pública posteriormente, mas para a própria empresa identificar a causa raiz, né? Por que a irregularidade surgiu? Foi um problema de controle, é um problema de pressão, um problema de racionalização? Esse porquê é fundamental para que ela adote a correta medida de remediação, né? Ou medida mitigatória, tá? Então, sim, investigação interna, seja conduzida pela própria empresa ou por um escritório, é fundamental para se verificar a profundidade do problema e, consequentemente, como isso pode ser remediado. Num contexto de negociação, são informações também muito importantes para a administração pública, né? O que a investigação interna de fato identificou, tá? Excelente. Cristiano, temos alguma pergunta aí no chat? Parece que eu vi algum comentário. Nós temos um comentário aqui do Alexandre Valim, né? Mais conhecido como Valim, né? Da Pfizer. Ele passou, Pedro, informando que foi uma excelente abordagem sobre compliance, né? E como você falou, muito mais do que ter uma política e ter uma cultura, principalmente no middle management. Perfeito. Obrigado pela observação, gente. Eu acho que a cultura acaba sendo até um pouco repetitivo, né? A gente fala muito de cultura, e eu falo muito em evento, e em aula, etc. E eu tento trazer um pouco mais, um viés um pouco mais prático, né? E acabei não contemplando a minha fala, mas a cultura ela vai atacar o elemento da racionalização da prática da irregularidade. Essencialmente é isso. O que é racionalização? É como que eu justifico aquela irregularidade internamente, né? Então, expressões como, olha, sempre funcionou, sempre foi assim para pagar a propina. Não, sempre foi assim, tá tranquilo, não tem problema. Ou, ninguém se importa, não vai dar em nada. Isso é a racionalização da irregularidade,
tá? E a cultura vai atacar exatamente esse ponto. É justamente para gerar a seguinte expressão: olha, aqui ninguém faz isso, aqui a gente faz o correto, tá? Então a cultura ela entra justamente em um ambiente que, olha, eu tenho controles, mas ainda assim eu tenho um direcionamento comportamental questionável. Eu preciso da cultura para rever isso, para que eu não racionalize a prática da corrupção, da fraude, do desvio ético, do assédio, tá? Então, como a Luciana colocou no começo, eu falei muito de anticorrupção porque é o foco da CGU, né? Mas o programa de integridade, o programa de compliance, ele vai abarcar todas as irregularidades de uma organização, todos os desvios, né? Então, pode ser assédio moral, assédio sexual, podem ser questões relacionadas à legislação trabalhista, ambiental, enfim, as mais diversas áreas podem ser contempladas no âmbito de um programa, tá? E a cultura vai ajudar nisso. Maravilha, Pedro. Bom, chegamos aqui ao final, né, da nossa live, e pensar num ambiente, né, de negócios íntegro, que possibilita evoluir para um mercado em que características éticas das empresas tornam-se um diferencial no mundo corporativo, eu penso que é missão de todos nós aqui hoje, né? E o Pedro trouxe informações aqui muito importantes para que alcançamos aí esse objetivo. Então, obrigada, Pedro, por compartilhar com a nossa rede todas essas informações, e fique à vontade aí agora para suas considerações finais. Obrigado, Luciana, obrigado, Cristiano, mais uma vez, obrigado ao Open Mind pelo convite. Eu espero que tenha sido útil aqui a minha fala. Eu me coloco à disposição, se tiver alguma dúvida que surja posteriormente, ou porventura algum outro evento, podem me convidar, e foquem na cultura, que é o principal ponto aí que a gente precisa de fato trabalhar. Mais uma vez, obrigado, tá, gente? Nós que agradecemos. Excelente tarde para todos. Obrigado mais uma vez pela participação. Até a próxima.